Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, agradecidos pela audiência, pela presença de todos assistindo e participando conosco dessa busca de conhecimento do que são os trabalhos nas nossas casas MAP, nos nossos polos, que vocês encontram a definição, a identificação, endereços e locais no nosso site e no Facebook. Nós hoje vamos dar sequência à etapa do passe curador, procurando ilustrar com alguns textos que trazem mais elucidações sobre como funciona o passe e a justificativa desse processo maravilhoso de cura através da mediunidade, através da transfusão de energias. Damos boa noite aqui ao nosso irmão Ronaldo, sendo bem-vindos e começando o nosso programa. E como Paulo reforçou na continuação deste programa, né, que estamos abordando o passe, é sempre bom nós agradecermos a Jesus, a espiritualidade, a vocês que estão em seus lares, nos acompanhando em mais um tema que nós colocamos aqui, fundamental para o nosso entendimento o que é o passe. Aonde a sua origem e qual a finalidade para nós nos tratarmos através do nosso Mestre Jesus. As nossas casas procuram o encadeamento de condições propícias para chegarmos à receptividade melhor possível no momento do passe. Então, até mesmo a condição de estabelecermos ali a nossa maca para que o paciente complete o relaxamento necessário, os olhos cerrados e a entrega para que a espiritualidade, através do médium que está ali trabalhando, possa favorecer a transfusão desses fluxos de energia, recondicionando, restabelecendo as necessidades de vitalidade dos chakras de cada um dos pacientes que estão ali. Na sequência dos trabalhos, então uma condição importante é que nós estejamos alertas sobre como funciona o passe para virmos buscar a sequência completa e não apenas a solução emergente de fazer ali um curativo e achar que a causa da infecção está resolvida. É importante o curativo? Sim, desde que nós tenhamos tratado a causa original, o desequilíbrio mental, psíquico, orgânico que nós tenhamos preparado antecipadamente nas etapas anteriores do trabalho para receptivamente podermos fazer o melhor aproveitamento do passe que vamos receber. Nós trouxemos aqui um texto de Ramatiz para dar uma ideia sobre a importância de entendermos que a saúde e doença vêm de cima para baixo e de dentro para fora, segundo a própria ciência que nos trouxe Samuel Hahnemann, traduzindo isso de forma prática com a homeopatia. Mas diz assim: tanto a enfermidade quanto a saúde têm origem principalmente e inicialmente na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura como um todo vivo, corpo e alma. No entendimento de Hahnemann, as manifestações físicas são a parte mais grosseira ou mais densa do corpo humano. E é isso que nós vemos na nossa busca de equilíbrio. Tanto que o tratamento de cura, ele vai progressivamente das músicas, palestras, chega ao passe, depois teremos a desobsessão, e num contexto de oferecermos nas várias casas, conforme a possibilidade, terapias auxiliares, facilidades para medicina no contexto de remédios ou veículos homeopáticos ou de ervas curadoras preparadas em algumas das casas para atender sem
eliminar a medicina normal e correta, material, mas complementando sem nenhuma condição de prejuízo a sua cura, o estímulo a esse equilíbrio. Então, a percepção de que nós somos, sim, principalmente agentes da nossa saúde e do nosso equilíbrio a partir do nosso interior, da nossa mente, das nossas emoções, e é isso que vamos receber como tratamento e terapia nas nossas casas. Isso. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós abordamos aqui nessas gravações é que também o movimento de amor ao próximo tem esse cuidado de levar as informações de tudo aquilo que realizamos para que a pessoa passe a entender, no caso o tema que estamos abordando, que é um passe. Eu coloco isso que eu quando comecei a tomar um passe, eu não sabia o que era. Sabia que chegava lá, o senhor vai tomar um passe, tudo bem. Mas eu ficava, o que é o passe? Que efeito isso vai ter, né? Porque eu sou, às vezes, até minha profissão levou a perceber detalhes profissionais que fazia parte. Então eu queria saber o que era um passe, como agia, como eu tinha que me portar naquele instante, Paulo. Quem era aquele companheiro que estava diante de mim ministrando o passe que eu não conhecia. Quer dizer, eu conhecia de tomar o passe. Aí quando a gente passa a estudar, então você vê que são energias elaboradas na espiritualidade, que aquele companheiro que está diante de nós, que muitas vezes nós nem o conhecíamos, estamos conhecendo naquele dia, pela primeira vez, qual a finalidade dele, qual a minha como receptor, e como deveríamos nos portar a partir dentro até do que você comentou na leitura da gravação anterior. Então, isso é importante, nós levarmos esta informação ou estas informações aos lares através das lives, né, para que a nossa visão amplie. E é esse cuidado que nós temos ao escolher o tema sobre o passe e, logicamente, dentro de um resumo, mas pelo menos dar o básico para a pessoa entender a importância da sua conexão com o plano espiritual, estando tomando o passe, ou até a maca, né, Paulo? Sim. Naquele momento, para que a gente consiga, pouco a pouco, naqueles minutos deste tratamento, nos desligarmos até dos nossos problemas, para que se em 3 ou 4 ou 5 ou um pouquinho mais de minuto, nós desligarmos o nosso pensamento e ligarmos ao plano astral superior, o benefício para nós aumenta e muito, Paulo. E isso já é conhecido, o efeito das perturbações que nós vivemos e enfrentamos, tanto emotivas e sentimentais, a afetarem a nossa condição orgânica. Então, muitos vêm buscar nas casas o passe porque sentem o benefício desse descarrego, na verdade, das suas emoções, dos seus conflitos. Então, nós sabemos, e diz aqui Ramatiz, que o espírito encarnado pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico, levando à periferia do seu corpo essa carga mental e emotiva que se originou na profundidade espiritual, produzindo as modificações de fundo nesse trajeto que vem do mundo oculto para um mundo objetivo, para o mundo material. Então notem como é importante isso que o Ronaldo mencionou, tomar consciência de que nós somos esse contexto completo, trazendo sentimentos e emoções que afloram lá de dentro do nosso interior, do nosso mundo subconsciente e inconsciente, para falar da terminologia moderna. E isso afeta toda a nossa estrutura
Então diz assim o texto: através da mente circulam de cima para baixo os pensamentos de ódio, de inveja, sarcasmo, ciúme, vaidade, orgulho ou crueldade, que incorporam-se na sua passagem com as emoções de choro, medo, alegria ou tristeza, que podem modificar a ética dos sentimentos, podem agir sobre o temperamento, perturbando a solidariedade celular do organismo físico, a coesão das nossas células, a sintonia vibratória. É aí que, tomando consciência disso, nós vamos desejar a busca do equilíbrio, mas temos que aliviar isso tudo que foi dito, ainda que não de uma vez só, mas buscar essa recomposição. O cérebro é o principal campo de operações do espírito, produzindo ondas de força que descem pelo corpo e graduam-se conforme o campo energético de cada chakra. A onda de raiva, cólera ou irascibilidade é força que faz crispar até as extremidades dos dedos. A gente vê isso toda hora. Enquanto a onda emitida pela doçura, bondade ou perdão afrouxa os dedos num gesto de paz e relaxa todo o organismo. A gente sente isso nos nossos momentos de irascibilidade. É até difícil de dizer, mas essa é a nossa expectativa. Se nós chegamos na casa tensos e dominados por sentimentos perturbadores, o fato de entrar na casa, passar pelos tratamentos iniciais e chegar ao passe, nós já estaremos bem mais aliviados, menos tensos. Sabemos então que esse processo internamente no nosso organismo passa por atacar a região umbilical, os nervos vagos simpáticos, altera o funcionamento do intestino, ao passo que a alegria afrouxa o fígado, desopila o fígado, desopila a bilis. O sentimento de piedade reflui instantaneamente para a região do coração. Percebemos isso quando sentimos e buscamos a compaixão. A oração coletiva e sincera da família na mesa de refeições, como isso tem sido raro hoje em dia, não? É bastante para acalmar esses espasmos e contrações opressivas da vesícula, assim como predispõe a harmonia que afetam os nossos sucos gástricos. Olha como a mente equilibra e domina todo o nosso processo. O corpo físico é o prolongamento vivo do psiquismo, diz Ramatiz. É a sua forma condensada na matéria e, por isso, sofre com os mais graves prejuízos dos estados mórbidos da mente. Então nós vimos com essa constituição íntima dispostos à melhoria, e o passe tem um efeito benéfico sobre isso. A inveja, por exemplo, comprime o fígado, causando icterícia, confirmando o velho refrão de que a criatura fica amarela e de inveja. O medo produz suores frios e a adrenalina defensiva faz eriçar os cabelos, enquanto a timidez faz afluir o sangue às faces, deixando a gente rubra, vermelhinha. O ser humano é tomado de palidez no caso de enfrentar uma situação de risco. A cólera congestiona de sangue o rosto, paralisa o fluxo de bilis, enfraquece o colérico, o processo contrapondo. A repugnância esvazia o conteúdo da vesícula, que penetrando na circulação produz náuseas e tonturas. A medicina reconhece que há o eczema produto da cólera ou da injúria por conta da intoxicação hepática. E as toxinas e resíduos mentais penetram na circulação sanguínea. Então notem, tudo isso para demonstrar como nós sobrecarregamos o nosso soma. O corpo soma é resultado dessas manifestações. E daí a importância fundamental
de estarmos receptivos ao passe, sabendo que isso tudo pode ser aliviado, pode ser terapeuticamente auxiliado. É claro que não dispensando a medicina convencional, a medicina homeopática, que também é um grande triunfo e um grande caminho nessa condição de equilíbrio da nossa organização carnal e também psíquica e mental. Isso. Não é, Ronaldo? Você há pouco abordou a questão do tratamento à maca, que também é um passe, só que mais prolongado, mais relaxado, que você está deitado. E às vezes, ô Paulo, a gente percebe algumas situações. Eu vou só citar uma. Logicamente, isso não é geral. Há casos e casos. Um tratamento numa paciente, numa senhora, e houve, logicamente, o trabalho espiritual que aquela senhora, naquele momento, recebeu uma influência. E, logicamente, foi necessário mais um companheiro, um médium, para dar a passividade. Logicamente, isso separado, não é? Naquele momento, para não afetar as outras pessoas ficarem focadas no que está acontecendo, né? Muito bem. A senhora deitada, logicamente, a espiritualidade, Paulo sabe trabalhar muito bem. Ela entrou em sono profundo para não perceber o tratamento que estava sendo feito naquele espírito que a acompanhava. Você leu isso aí em algum lugar. Muito bem. Aí foi feito o que nós chamamos a doutrinação daquele irmão. Qual a preocupação dele? É que ela, quando acabasse o tratamento, ela voltaria para a sua casa. E ele ficaria onde? Perfeito. Ele a acompanhava. Então é importante, naquele momento, o doutrinador ou o evangelizador dialogar com ele naquele breve tempo, mas deixar ele tranquilo e seguro. Meu irmão, você vai ficar aqui. Aqui é um hospital, ele não sabia disso também, né? A importância da informação, não só para nós, como estamos relatando aqui, mas para aquele irmão espiritual. Você vai ficar aqui em tratamento, foi um diálogo muito tranquilo, e depois teve, digamos assim, o momento final. Você deseja ou não ficar conosco? O doutrinador fez a pergunta para deixar a responsabilidade do irmão, para depois não alegar que ele ficou ali obrigado. E ele parou e pensou alguns instantes e falou, eu vou ficar aqui. Porque a forma como vocês me trataram, ele já esqueceu a senhora que continua naquele estado de dormir, vamos colocar assim. Eu vou ficar aqui porque eu quero me tratar. Pronto. Que maravilha. E essa é a condição natural da evolução da etapa seguinte, que é a desobsessão, ou mesmo concomitantemente quando há necessidade, como foi explanado. Isso. Esse tratamento nós vamos trabalhar, vamos mostrar a importância dele no próximo programa. Isso. Mas é um complemento muito bem trazido pelo Ronaldo à passividade que é buscada para se tornar receptivo o paciente ao passe curador. Isso. Quando acontece de ser reconhecida a necessidade de tratamento dos acompanhantes, isso é feito para dar tranquilidade, dar segurança a todo o processo de trabalho. E um detalhe, Paulo, isso nem sempre acontece. Sim. Agora, o que nós vamos abordar, convidamos a vocês, assim como nós, a confiarmos no trabalho que nós realizamos. Quando eu digo nós, é o MAP, o Movimento de Amor ao Próximo. Todos nós, trabalhadores, voluntários, médios, em diversas situações, nós temos que confiar neste trabalho.
Inclusive, no que nós estamos colocando aqui, lembramos que é uma forma sintética, mas que tem um efeito altamente positivo para nós enfermos. Quando colocamos nós enfermos, porque o Paulo, eu, Ronaldo, todos nós ainda somos enfermos. Mas que através deste trabalho, através das lives, como nós falamos hoje, temos hoje até o passe virtual, não é, Paulo? Sim. Chegamos a esta evolução. Isso é um benefício incrível. Né? A irradiação, que a pessoa pega aquele papelzinho, anota o nome do seu enfermo, né? O seu endereço, aquilo também chega à espiritualidade que vai nos tratar. Então, a confiança é algo fundamental, porque tudo que nós colocamos aqui está pautado nos ensinamentos do maior médico que nós conhecemos. Com certeza. É tudo isso que importa. Vou realmente pegar que importa. algo que o Paulo colocou numa dessas gravações. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o conhecimento verdadeiro. É a busca do entendimento do que somos nós, do que nós podemos fazer, e vai nos dar a possibilidade de escolha melhor. Eu trouxe aqui um texto adicional, Ronaldo, de um autor moderno, para contrapor um pouco a essa nossa informação anterior, complementando com uma visão mais orientalista, mas também com a ciência médica, que é um texto do Deepak Chopra, sobre mutantes. Diz assim: somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Notem, ele é médico, é um psiquiatra estudioso e é formado na cultura oriental. Ele diz assim: nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico. Não foi o que nos disse Ramatiz? Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. E aí nós dizemos, aprender a despertar esse amor incondicional pelo nosso próximo fortifica a nossa atitude, fortifica a nossa condição. Mas continuemos aqui. A alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de uma situação estressante, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse original. Suas células estão constantemente processando as experiências e metabolizando-as, concretizando. Veja que tradução bacana do texto que foi dito anteriormente. De acordo com os seus pontos de vista pessoais. E nós aí vamos um pouco mais além, de acordo com as condicionantes perispirituais de cada um de nós pelas nossas histórias. Não é só um ponto de vista racional e conhecido, mas aquilo tudo que nós mesmos não temos consciência diretamente. Paulo, posso dar uma Claro, dica? por favor. O que o Paulo está comentando dentro do que ele já leu, vamos colocar em nós, que é o objetivo. Eu chego para um tratamento espiritual. Será que vai dar certo? Olha dentro das células que você acabou de falar. Eu já estou dando a mensagem, o meu espírito, para as minhas células que estão nesse corpo físico. Será que vai dar certo? Eu acho que não. Não acredito Não nisso. acredito. Eu vim aqui, mas eu não volto mais. Vim aqui porque vim meio que obrigado. É diferente daquele que diz: Senhor, eu vim aqui, sei que estou enfermo, mas vou ficar bom. Olha, duas situações no mesmo ou em dois enfermos. Um pensa de forma positiva, dentro do que você está dentro. O outro não. Esse aqui vai ter muito mais dificuldades.
imposta por quem? Por ele. Perfeito. Aí depois eu vou culpar os outros irmãos que eu estou doente por causa dele. Não, eu abri o campo para que a minha negatividade atraia o imã, né, Paulo? Atraia coisas negativas. Então, nessa questão que o Paulo já leu, do nosso irmão, é fundamental para a nossa mudança, realmente, se o quisermos. Fato. O Deepak continua, complementando o que o Ronaldo mencionou, que nós não podemos simplesmente captar dados brutos e carimbar como um julgamento. Primeira visão, e já digo que sei o que é. Porque nós transformamos a interpretação quando colocamos lá dentro. Transformamos, como diz o Espiritismo e os nossos bons livros, pelo nosso viés, com a nossa ótica, com o nosso filtro tradicional lá antigo. Quem está deprimido por causa da perda de um emprego, projeta tristeza por toda a parte do corpo. Os neurotransmissores produzidos por parte do cérebro são reduzidos, o nível de hormônios baixa, o ciclo de sono é interrompido, os receptores, as plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a engordar, a fazer grumos. Até as lágrimas contêm traços químicos diferentes daquelas lágrimas de alegria. Todo esse perfil bioquímico será drasticamente alterado quando a pessoa encontra um novo emprego, uma nova posição. Isso reforça a grande necessidade de usar nossa consciência para criar, vejam o que ele diz, criar os corpos que realmente desejamos. Aí a importância do passe curador na receptividade boa, alterar a nossa condição. Isso. Nós sentimos essa variação perfeita, o reequilíbrio. É parte do trabalho da mente. É o que Jesus afirmava, a tua fé te curou. Perfeito. Então, todo esse processo, por exemplo, também a ansiedade, no caso de um exame, passa, assim como a depressão por causa de um emprego, passa. O processo, entretanto, ele alerta de envelhecimento, aquilo que as nossas células vão sofrer constantemente, tem que ser combatido dia a dia. E como é que a gente faz isso do ponto de vista espírita? Com a percepção da nossa ligação com a espiritualidade, com a divindade, com o Evangelho, com as nossas orações. Não abandonemos as orações, independentemente do que estejamos fazendo. E ele completa para a nossa ilustração que Shakespeare não estava sendo metafórico quando o personagem Próspero disse: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Você quer saber como está o seu corpo hoje? Pergunta o Deepak. Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. Ou você abre seu coração, ou algum cardiologista o fará por você. Então vale o esforço de fazermos os tratamentos em nós. Isso. Com profundidade. E um detalhe, Paulo. Hoje discute-se no Brasil a questão de planos de saúde, né? Quanto vai ser, aquelas questões nossas de mundo de provas e expiações. A espiritualidade não vai perguntar a você, a mim ou a nós, qual o teu plano? Nós temos um plano só, o plano do Evangelho. Isso aí. Esse é o plano maior que nós temos que transformar em prática. Esquecer os planos nossos, lógico, fisicamente não dá ainda, mas no tratamento espiritual, com certeza. E há muito a ser recebido, muito a ser oferecido pelas casas, de acordo com o merecimento e a dedicação de cada um daqueles que se aproximem para tomar as bênçãos do Mestre Jesus, para seguir o seu Evangelho. Chegamos ao final de mais um programa, dando o nosso agradecimento e pedindo as colaborações, as sugestões daqueles que desejem participar através dos seus comentários. Sejam muito bem-vindos. E venha nos conhecer pessoalmente. Estamos à sua disposição. Né? Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.